com chuva, entrando no tema que nos traz. O Eduardo Chiesi é de facto uma revelação muito especial. Angolano de origem, e tudo isto acaba por ter uma origem que se relaciona com o trabalho académico dele. Ele é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e veio um dia bater à porta do curso de Cultura e Comunicação, dizendo que queria fazer uma tese de mestrado, o curso de mestrado e depois uma tese, indicando como possibilidade a poesia visual do Meli Castro. Tomei contacto ao mesmo tempo com aquilo que o Eduardo ia fazendo no Paradoxos, que ia divulgando os seus videopoemas, a sua poesia visual, que, e agora entrando diretamente na poesia dele, que sempre me apareceram com uma forte carga de lirismo. O que julgo introduz um dado importante na compreensão deste poeta dito visual. É que, tal como acontecia com Meli Castro, e como aconteceu com os conquististas brasileiros, sobretudo os irmãos Campos, mas o Haroldo Campos em particular, há um lirismo intrínseco em muita da narrativa visual que eles vão construindo e que vão sugerindo na sua plasticidade, quer da linguagem, quer da organização gráfica. Isto encontrava no Eduardo Chiesi. Então, para que se saiba, corri o risco, como orientador do Eduardo, de dizer, pois bem, o seu material de trabalho, para além da arte sona que você vai estudar, é a sua própria prática poética. Aquilo que você faz como artista visual. O que deixou o Eduardo um bocadinho desconfortável, porque falar da sua própria, ou dar como ilustração a sua própria prática literária, não é fácil, mas foi o que aconteceu e que resultou muito bem. Aquilo que nós podemos dizer acerca da poesia visual do Eduardo Chiesi é aquilo que o Eduardo Chiesi, enquanto investigador, refletia acerca daquilo que ia fazendo. E aquilo que ia fazendo, os seus poemas visuais, que eu não sei se é possível, neste momento, colocar alguns exemplos ou remeter para o Facebook ou para para o Facebook, não, para o YouTube ou para o Facebook, para o mural Paradoxos. Se for possível, o que nós lá encontramos é uma construção simultaneamente plástica, filosófica e lírica. Plástica no sentido da organização visual, quer dos filmes, quer das fotografias, quer do movimento. Em alguns casos, alguns dos poemas visuais têm movimento, em que as letras vão substituindo, em que se puxa um fio e a letra vai substituindo e formando um novo conceito, uma nova palavra e um novo conceito. Juntamente com isso, nós teríamos, então, uma organização profunda no sentido da citação de por exemplo, de uma afirmação de um filósofo, de um pensador ou de um poeta. Ou dele próprio, criado por ele próprio, Eduardo Chiesi. Portanto, esta união entre visão, escrita e organização do espaço de produção da beleza é aquilo que, neste momento, em Portugal, se aproxima mais de uma aspiração à sequência natural da poesia concreta ou dos videopoemas feitos pelo Meli Castro. Sobretudo pelo Meli Castro, porque, conforme eu disse, Portugal não tem uma tradição deste género. O Brasil tem, Portugal nunca teve essa tradição. A tradição portuguesa ainda está muito ligada àquilo que
o neorrealismo introduziu em Portugal, aquilo que se exigia como consciência social, e, portanto, os experimentalistas portugueses sempre foram vistos como alguém que não ligava muito àquilo que era a urgência de comprometimento anti-regime. Depois de 25 de Abril é evidente, no período democrático, tudo isto então se agudizou ainda mais, pura e simplesmente o experimentalismo deixou de fazer sentido e o Meli Castro acabou por ir para o Brasil para se sentir ele próprio integrado no campo cultural e sobretudo no campo poético. E, portanto, o Eduardo acabou, neste sentido, por se apresentar à comunidade literária portuguesa como alguém que ultrapassava a própria ou a estrita comunidade literária para se transformar numa espécie de divulgador poético, visual, cultural, gráfico, sobretudo no Facebook, em que tem milhares de seguidores. É um autor que, neste momento, talvez seja o mais internacional neste sentido dos autores que publicam, entre aspas, no Facebook, é certo, mas que publicam em Portugal. E, portanto, sendo um autor africano, sendo um autor angolano, sendo alguém que tem nesta espécie de memória recuada aquilo que o povo Choco fazia no Nordeste de Angola, naquilo que ele chama, eles têm uma expressão muito interessante que é linguagem, o visualismo mágico daquilo que eram os desenhos na areia. E esses desenhos na areia têm, pela própria natureza, têm uma beleza própria, evidentemente, mas têm, sobretudo, uma dimensão importantíssima que se liga ao Eduardo Chiesa, que é a sua efemeridade. O transitório, o efêmero, esses desenhos vão desaparecer. Comunicam, significam, mas desaparecem. O Eduardo Chiesa, naquilo que faz, é evidente que as condições tecnológicas permitem que hoje alguns desses poemas desapareçam, mas o poema em si, e eu vou dar-vos 2 exemplos recentes, o poema em si, mais tarde ou mais cedo, vai desaparecer. O Eduardo, por exemplo, escreve numa pedra uma citação qualquer dele, ou de uma citação de um poeta, ele gosta muito da Sofia de Melbrenner, por exemplo, e coloca no fundo do mar. Ultimamente, ele veste o fato de mergulhador, vai ao fundo do mar e prende no fundo do mar com 2 pedras uma tela em que, com tinta resistente, ele escreve 2, 3 linhas, que é aquele poema, que é aquele pensamento. E é evidente que visualiza, filma e mantém, portanto, aquilo que fez. Mas o poema em si, esse vai desaparecer com o tempo. Esse irá diluir-se no próprio tempo. E também aquilo que ele escreve nos botões e faz uma espécie de construção visual com botões onde escreve algumas frases, é impossível manter durante muito tempo todos esses pequenos acontecimentos visuais que é a escrita nesses objetos. Portanto, mais tarde ou mais cedo irão desaparecer. Graças à tecnologia, irão permanecer visualmente, irão estar presentes, mas enquanto objetos, eles irão desaparecer. Neste sentido, há uma apologia do efêmero que se aproxima muito do espírito da arte sona, em que os desenhos feitos na areia, eles próprios comunicam, significam, mas são desenhos condenados ao desaparecimento. Neste sentido, há, julgo eu, nesta construção, nesta atitude estética
que é também uma atitude existencial do Eduardo Chiesi. Há em toda ela uma espécie de disponibilidade, não é uma afirmação de vaidade, de permanência, mas de disponibilidade para o próprio desaparecimento do que existe. Ele mantém, evidentemente, graças à tecnologia, mantém vídeos, mas o objeto em si, esse vai dizendo, vai sendo, vai sofrendo os efeitos do tempo, do espaço, porque não há espaço para guardar todas aquelas pedras escritas, todos aqueles botões, todos aqueles lápis, todos aqueles tijolos onde ele coloca no meio. Não há espaço para isso. Só uma imensa galeria poderia conservar esses objetos, porque se tratam, de facto, de objetos. Valem pelo impulso criativo, valem por aquilo que dão a ver na fusão de formas, de materiais, de significados, valem por isso. E, nesse sentido, então, há um elemento que é a linguagem, todas as linguagens que estão em movimento na poesia do Eduardo Chiesi. Quando eu digo poesia, estou a utilizar um termo que ele utiliza e que os poetas concretistas e visuais, de uma maneira geral, utilizam, mas que vale a pena pensar o conceito a partir destas práticas. É que o conceito de poesia, evidentemente, está associado à letra, está associado àquilo que é a tradição da textualidade imaginativa. Quando passa para este universo só tem este conceito para se classificar. E, no entanto, é enganador este conceito, porque ele está preso a uma tradição das textualidades imaginativas, mas as textualidades. Ora, estas práticas têm uma linguagem que ultrapassa a textualidade, que a pode incluir, evidentemente, quando o Eduardo escreve nas pedras, escreve pequenas mensagens num tijolo, escreve no fundo do mar e põe a pedra no fundo do mar. Isto é poesia ou é algo que ainda não tem nome? Eu julgo que é algo que ainda não tem nome. Por isso é que ele, Eduardo Chiesi, na sua reflexão académica, na sua tese, chamava visualismo narrativo de expressão angolana e portuguesa. Trata-se, de facto, de um visualismo narrativo que a poesia, que o conceito de poesia não consegue cobrir, mas ao ser utilizado vem, de certo modo, também envenenar a compreensão completa, profunda, destes novos objetos, destes novos materiais, destas novas linguagens. Por outro lado, na Europa, em Portugal, porque eram práticas da textualidade imaginativa, hoje estamos perante uma prática estética, uma prática de beleza, uma prática de criatividade que necessita de novas designações. A tecnologia utilizada, que é sobretudo a tecnologia dos computadores, também não ajuda muito, paradoxalmente não ajuda muito, porque a chamada ciberliteratura não tem nada a ver com isto, julgo eu. Há poemas feitos por computador que já tiveram o seu tempo, não é por aí que nós vamos encontrar mecanismos de definição destas práticas. Então há necessidade de algo que nos permita como que unir uma atitude comum na Europa, em África, e que se aproprie do conceito de efemeridade, primeiro, mas também de plasticidade e de fusão de linguagens.
A ideia de visualismo narrativo julgo que cumpre essa função, porque são, acima de tudo, traços visuais que nós temos. Mas, no caso do Eduardo Chiesi, há um elemento que me parece que o faz destacar do resto de que eu conheço, que não é muito, insisto, mas do resto que eu conheço, que é de facto uma subtileza filosófica, provavelmente virá da sua formação filosófica, anterior ao mestrado, feita também na Faculdade de Letras, uma subtileza filosófica que lhe dá um sabor especial, que dá a esta prática um sabor muito especial. O sabor daquilo que é, para além de efêmero, relativo, mas ao mesmo tempo permanente. Ou seja, as escolhas que ele faz para colocar, por exemplo, uma afirmação numa pedra ou num tijolo aberto com uma janelinha, ou no fundo do mar, onde ele coloca estas placas. Há uma subtileza, há uma profundidade na escolha dessas citações que, ao mesmo tempo, faz dele não só um criador, criativo no sentido mais amplo do termo, mas também alguém que é profundo, que é profundo naquilo que escolhe como tema do seu poema. Continuando a chamar poema a estes objetos ou a estas práticas. Eu prefiro realmente a do visualismo narrativo, porque são, acima de tudo, objetos visuais, o visualismo narrativo, mas há uma profundidade, há uma subtileza. Não se trata só de exibir uma espécie de trabalhos de engenho. Não se trata só de exibir o engenho, trata-se também de colocar a natureza das coisas nos seus aspectos mais profundos. Uma das questões que se coloca a propósito da prática artística do Eduardo Chiesi é exatamente o confronto entre duas culturas. Isto tem importância porque, por um lado, nós temos o problema da esteticidade. Esta foi uma questão que o meu colega, o professor Francisco Soares, se deve lembrar, foi uma das questões afloradas na tese do Eduardo, e que, na altura em que se colocava a questão da própria produção dele no contexto, quando colocado no contexto africano. Será que nós estamos numa dimensão estética, no caso da arte sona, ou numa dimensão artística? No caso do Eduardo Chiesi e dos objetos artísticos do Eduardo Chiesi, nós estamos numa dimensão claramente artística, mas com uma tradição estética por trás, que é de matriz europeia. Então, onde colocar um artista africano? Será que ele pertence à tradição artística africana, do norte, neste caso, do nordeste de Angola, mas africana, ou pertence à matriz europeia da esteticidade? Esta é uma questão muito importante e que levanta, pelo menos para mim, e que levanta questões culturais e até no nível mais até ideativo, mas sobretudo questões culturais importantes. Hoje em dia há duas coisas que nós conhecemos. Uma é aquilo que no século XX os artistas plásticos, sobretudo Picasso e outros, dizem: tudo começou em África, nós importamos é que de facto padrões que em África já existem e que os artistas plásticos incorporam nas suas obras.
Isso é verdade, mas não é toda a verdade, mas evidentemente que é verdade. A África tem uma espécie de memória ancestral daquilo que são muitos dos padrões da organização estética agora europeia. A outra é dizer, bom, mas a África continua na sua ligação mais íntima à tradição, continua a ser uma espécie de subalterno da cultura ocidental, ou pelo menos da cultura europeia. Qual é o argumento desta segunda parte, que é a mais delicada de todas? O argumento é muito simples. É que quando um povo, uma cultura avança no sentido da técnica e do progresso técnico, vai perdendo a pouco e pouco as suas ligações à tradição. E, portanto, vai perdendo aquilo que lhe dá a identidade, como acontece com a prática sona. Nós podemos dizer, mas não é bem assim. Não, é assim. O que a história nos prova é que pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas é assim. Pode demorar 50 anos, ou 100, ou 200, mas se esse for o sentido da evolução da sociedade, neste caso angolana, provavelmente será assim. Então, onde situar a arte sona? Provavelmente naquilo que está ligado, e unicamente ligado, à sua memória ancestral, à sua tradição cultural, que se perderá quando avançar aquele tipo de progresso técnico que nós associamos com a cultura ocidental e as sociedades ocidentais. Nesse sentido, a África deixará de ser, então, o elemento periférico para passar a ser mais um dos elementos centrais de uma mesma unidade cultural. Dito isto, então, o que é que o Eduardo Chiesi, em minha opinião, poderá, neste momento, estar a protagonizar? O que é que os seus objetos artísticos poderão estar a protagonizar? Exatamente esse futuro. Esse futuro que é, ao mesmo tempo, presente, ainda na memória da arte sona, mas já futuro naquilo que é o progresso técnico de uma sociedade que deixará de ser periférica, para pelo menos, para o mal ou para o bem, não é isso que está em discussão, mas que será uniforme no sentido cultural da matriz, que hoje é, sobretudo, europeia, mas que poderá ser global. Isto, por arrastamento, traz-me um outro problema, ou pelo menos uma outra questão. Não será que estaremos, no caso do Eduardo Chiesi e outros como o Eduardo Chiesi, numa espécie de prenúncio de uma linguagem universal que já não tem a ver com a memória africana, já não tem a ver com a memória ocidental, tem a ver com o prenúncio, unicamente o prenúncio de uma linguagem universal de fruição dos objetos artísticos, visuais, linguísticos, gráficos, o que se quiser. Neste sentido, então, talvez artistas como o Eduardo Chiesi, mas no caso concreto que nos interessa, estejam, de facto, a ser os obreiros do futuro da arte. Sendo assim, então, há que ver com outra atenção estas práticas que não são só visuais, não são só linguísticas, não são só de fusão de formas, elementos, linguagens. Não. Há que ver também no sentido futuro, como uma espécie de uma outra forma de linguagem universal da arte e da cultura, e universal no sentido mais literal do termo, onde Europa, África e o mundo se conjugam no mesmo tipo de expressão de visualismo narrativo. Posso falar? Deve ter acontecido algum problema de conexão e o Não, mas professor chega. Francisco, que estava a projetar o vídeo, caiu a conexão.
Ó, já está voltando. O professor Francisco voltou. Era ele que estava com o vídeo, então o vídeo Ótimo. É uma saiu excelente... também, professor Francisco, junto consigo. Se puder projetar o vídeo novamente. Não é preciso, não é preciso. Aquele Não é vídeo preciso. chega para nos... vinha no sentido em que eu referi este exemplo. O que fazer com isto? A pergunta é, o que fazer com isto, não é? Este objeto irá degradar-se com o tempo. Se ficar no mar, irá degradar-se com o tempo. E, portanto, este objeto irá desaparecer. Ficará registado em filme, em vídeo, ou poderá, eventualmente, até ele vir para fora do mar. Mas qual é, para além do mero prazer que nós temos na contemplação disto, qual é a intenção, qual é a consequência que se procura? A minha opinião é nenhuma. É dar a ver pela pura expressão do ver e da beleza, não só do mar, mas também daquela frase da Sofia de Melo Brainer. O poeta mergulha na água, mergulha no mar, vai ao fundo do mar, colocar literalmente aquilo que a poetisa diz, ou a poeta diz, acerca da maresia, acerca de si e da sua relação com o mar. É o mero registro do prazer, é uma poesia lúdica, considerando que é poesia no sentido ainda que nós não temos outra designação para esta prática, ao visualismo narrativo, é o puro prazer. Há um ludismo associado a esta prática que, na maior parte dos casos conhecidos, está ausente da dita poesia tradicional, baseada na letra, na textualidade imaginativa. E realmente é o teórico que está a falar. E eu tenho falado. Porque eu olho sempre para as práticas literárias tentando construir aquilo que pode ser o princípio unificador da sua origem, do seu alcance. É um defeito profissional, professor Francisco Soares, mas espero que tenha sido útil, pelo menos. Não é um defeito, é uma virtude e é realmente muito estimulante. E sabe que essa expressão visualismo narrativo é até muito oportuna no contexto da sessão. Vamos ver daqui a bocadinho, quando entrar a professora Alice Chiroto. Porquê? Porque os vídeos do Nástio Mosquito, aquelas performances em vídeo, justamente aquilo pode ser chamado, pode levar o mesmo nome. Pode levar o mesmo nome. Exatamente. E leva ao mesmo tipo de questionamentos, embora no caso dele com uma incidência política ou político-social imediata, portanto apanhando a herança da poesia militante mais diretamente, mas que não está ausente da prática do Eduardo Chiesa. Digamos que este tipo de prática artística serve múltiplos fins. Pode servir múltiplos fins. Este, no caso do Eduardo, é o ludismo, em minha opinião, é o ludismo puro. É, de facto, o prazer em tornar os objetos, visualizar os objetos e construir uma narrativa mais ou menos imaginária em torno deles. Que é, no fundo, uma narrativa cultural. Esta presença daquela afirmação da Sofia de Melo Brainer no fundo do mar é isso mesmo. Mas depois podemos acrescentar mais valias ideológicas, políticas, sociais a esta prática. Podemos dar a esta prática ou acrescentar a esta prática uma dimensão muito mais atuante no real, atuante no sentido político, no sentido ideológico. Esta é, de facto, este tipo de visualismo narrativo presta-se a múltiplas
utilizações e a múltiplas realizações, sobretudo, sociais e culturais, evidentemente. Sim, eu também penso isso. Da poesia visual, da poesia concretista ou da poesia neste sentido de linguagem total, por muito apologistas ou simpatizantes que nós possamos ser, ainda temos que reconhecer que o predomínio está do lado da poesia estritamente linguística. E, portanto, em que a textualidade imaginativa é predominante, a textualidade imaginativa é predominante. Agora tem da minha querida Maria João Cantinho. Sim, é algo que diferencia muito a poesia brasileira e portuguesa. O caráter interventivo daquela, politicamente falando, exatamente. A parte portuguesa, eu não sei, não consigo, assim não consigo. Assim não consigo responder a tudo. Achei fabuloso o trabalho de Kies, lembrei-me do trabalho teórico de Abreu Pax. Era a pergunta anterior, não era? Não, a anterior era da Cantinho, da Maria João, a dizer que Sim. a questão política eu conhecer. Depois temos aqui a Carolina. Quanto à dimensão sonora que se observa nos poemas, o senhor percebe como algo importante, que dialoga com as suas mensagens. Absolutamente. Absolutamente. É, de facto, uma poesia total. É uma linguagem total, onde todas as linguagens, e a música é uma linguagem, todas as linguagens se podem cruzar criadoramente numa unidade cultural. Nós tivemos ali o exemplo, só um exemplo, mas o Eduardo tem vários, de como o poema dito, a música ouvida, o som do mar, estava associado àquela representação no fundo do mar de uma afirmação da Sofia de Melo Brainer, que é uma excelente poeta portuguesa. Portanto, é o poema total, a dimensão sonora é de facto uma parte integrante, ou pode ser uma parte integrante, desse poema total, dessa linguagem total. E, portanto, sim, com certeza, dialoga com outras linguagens no interior desse objeto que, entretanto, é criado. Sim. Não, eu própria tinha uma pergunta, na verdade, em relação ao Eduardo, que era se ele pertence a alguma cena. Pelo que eu compreendi, ele é ativo em Portugal, não é? Ativo em que sentido? Ou seja, ele vive e trabalha e faz as suas obras em Portugal. É certo? Em Portugal. Sim, mas a maior parte dos admiradores do Eduardo estão no Brasil. Há um cruzamento atlântico, de facto, tanto não é? quanto eu julgo saber, aquele mural do Paradoxos, por exemplo, é de facto uma coisa que tem imensos seguidores e admiradores e os comentários, mas ele próprio me diz, professor, eu não fiz nada para isso, mas apareceram do Brasil, de facto, centenas de admiradores. Em Portugal ele também tem, por isso é que eu dizia, em Portugal, ele faz toda a sua vida em Portugal, com certeza. Mas aquilo que nós associamos como sendo a vida ativa de um poeta, isto é, ele estar aqui numa realização de um evento qualquer, ou estar ali, este Eduardo Kies não tem essa vida ativa, porque também o tipo de prática que ele tem, o tipo de prática artística, não se dá muito a esses eventos. Estes poetas visuais não são poetas que vão fazer um recital de poesia, não é? Não são convidados para festivais de poesia, não é? Não vão dizer os seus poemas. Sim. E estes poetas estão como que limitados, paradoxalmente, limitados na sua própria liberdade expressiva. Mas ficam limitados, porque eles não têm condições para ir agora a um festival de poesia dizer o quê? Não é? Não vão ler poemas. Sim. O seu poema é aquela linguagem criativa total.
Portanto, o Eduardo, digamos que funciona neste universo fechado, diga fechado, mas aberto, plural, Claro, mas sim. neste universo fechado das redes sociais. Das redes sociais. E sobretudo o Facebook. Está bem. Eu acho que, no caso do Eduardo, o político, e quem diz o Eduardo diz outros autores, mas isto é válido para todo tipo de artista. O político existe quando o ético está no horizonte de preocupações do artista. Quando o ético se coloca na mensagem, digamos assim, linguística ou na mensagem global do objeto artístico, quando o ético se coloca, inevitavelmente o político surge, emerge e pode ser crítico, mais crítico ainda do que o político no sentido ideológico. Sim. Porque o político no sentido ideológico, bom, quer em Itália, quer no Brasil, quer em Portugal, quer um pouco por todo o mundo, nós tivemos experiências terríveis, não é? Em que o político, no sentido ideológico, exigiam um comprometimento ativo, digamos, uma parte cívica era a expressão do combate ideológico, da crítica política, da alternativa política. Agora, passado esse universo, o político transfere-se, julgo eu, isto agora é a minha posição pessoal, o político transfere-se para o ético. E quando um autor escreve ou tem atitudes performativas em que a relação ética com o mundo, com a sociedade, emerge, de alguma maneira, na sua mensagem, então, nessa altura, não é preciso ser ideológico no sentido mais político do ideológico. Basta ser ético para se transformar em político. Esta é a minha posição e, de outra maneira, o político, quando é assumido pelo artista como mensagem imediata, como visualização imediata de uma qualquer posição ideológica, eu julgo que está a limitar a sua própria estética ou a sua própria dimensão estética. Eu prefiro aqueles que transferem para o ético a sua crítica política ou o seu diálogo político. O ético. O ético é o suficiente. Sim. E Tem mais resulta potencialidades do que o ideológico. Tem mais possibilidades do que o ideológico. Porque o ideológico é contingente. E não é só contingente. O leitor sente-se como que invadido na sua própria liberdade de escolha. O ideológico é alguém que ideologicamente diz: olha, tens que fazer isto. Eu não quero fazer isto. Pronto. Agora, se eu eticamente disser: olha para mim, olha para aquilo que eu digo, mas não é ideologia, é o modo como estou em relação ao outro, em relação à sociedade, em relação ao mundo, em relação ao que se passa à minha volta. Isto é o ético. Se há alguém que sofre, há alguém que está mal, e se eu faço um desempenho performativo qualquer que tenha em conta essa dimensão de atenção ao outro, estou a ser ético. Agora, digo, não, está a ser político. Não, estou a ser ético e este ético tem uma leitura, ou deve ter uma leitura política. Mas deixo a quem me está a ver a liberdade de retirar a dimensão política desta minha performatividade ética. É isto que eu penso.